Será que existe algo na sua vida que está bloqueado? De repente você tem todo o amor, mas falta o lado financeiro. De repente você tem toda a finança, tudo aquilo que existe de bom em termos materiais, mas você não tem um grande amor. Ou de repente falta saúde. De repente você tem tudo, mas não consegue ser uma mãe, ser pai. De repente você sente aquele vazio, aquela tristeza no seu coração e você tem tudo de bom e você não sabe o porquê. Será que isso tem acontecido com você? Bem-vindos à Pura Energia Positiva. Com você aqui, Vanessa Scott. E é uma honra ter você comigo para mais um episódio das Questões Positivas. Hoje nós vamos vamos responder essa pergunta: será que existe algo bloqueado na sua vida e você não sabe por que isso tem acontecido? Gente, eu quero contar para vocês a minha própria história, tá? E da minha própria história, eu quero te inspirar. Eu quero te ajudar a transformar, a descobrir se existe um bloqueio na sua vida. Você vai descobrir como desbloquear. Então, bem-vindos, queridos. É uma honra estar aqui com vocês. E no momento, nesse momento em que você disse sim para estar aqui, você abriu uma porta sagrada, tenho certeza. Não foi coincidência que você respondeu esse chamado. Não apenas, gente, você abriu uma porta sagrada, mas você vai também encontrar a cura. Mas para a cura, não apenas a sua cura, mas a cura das gerações que vieram antes e as que virão depois. Como assim, Ivan? Você deve estar se perguntando, né? Então, gente, hoje nós iniciamos uma jornada de lembrança, de desfazer suavemente os fios da dor emocional, das memórias herdadas e dos padrões inconscientes que podem estar moldando a sua vida mais do que você imagina. Este, gente, é um espaço onde você vai descobrir coisas super profundas, escondidas dentro do seu ser. É um espaço que você vai escutar a sua alma. É um espaço de presença, de respiração. É um espaço de tornar-se inteiro novamente. Mas antes de chegar lá, eu quero compartilhar com vocês a minha história, tá? O que aconteceu comigo. Como vocês sabem, eu sou Vanessa Scott e desde criança, gente, sempre fui extremamente sensível às energias. Eu via coisas, que os outros não viam. Sentia o que os outros não compreendiam. A minha mãe, guiada pela fé católica, ela me levou aos padres que me disseram que eu deveria fechar essa porta. O meu pai era mais aberto para esse mundo espiritual. Ele queria nutrir esse dom. Mas os medos da minha mãe prevaleceram e fechei esse portal. Fechei esse portal de intuição. Eu via muitas coisas, gente. Eu sentia, e não entendia. E eu tinha muito medo também, porque eu era criança e não estava entendendo. E me assustava com muitas coisas. Então nós decidimos fechar essa porta. E durante anos, gente, eu vivi desconectada dessa parte do meu ser. Eu fui parar lá na Escócia, seguindo os sussurros do universo. Me casei com um escocês na época, e tentei transformar a minha vida convencional. Não transformar, mas eu construí uma vida convencional lá na Escócia.
Mas a minha alma, gente, estava ansiosa por algo mais. Eu não estava feliz, tinha algo dentro de mim me chamando para fazer algo diferente. E o meu casamento terminou, eu me senti um pouco perdida. E foi então, gente, que eu vim parar em Bermudas, com apenas 2 malas nas mãos e o sonho de formar uma família. Aqui, gente, algo se despertou novamente. Eu encontrei o livro que me relembrou, ou começou a atiçar aquele poder, aquela intuição dentro de mim. Começou com o livro da Rhonda Byrne, da Lei da Atração, que se chama O Segredo, isso. E comecei, gente, a manifestar amor, filhos, uma casa linda, um cachorrinho que eu sempre quis quando era criança, que era o Cocker espanhol. Mas, gente, eu sentia que estava algo ali ainda faltando. Minha mente nunca estava presente, estava sempre perdida entre o passado e o futuro. Isso afetava até o meu relacionamento, né? O meu atual marido, né, apontou isso para mim. Hoje, na época, ele era meu namorado, então ele fez parte dessa jornada do despertar. Quando ele falou: Vanessa, você está nunca presente, você está sempre pensando no passado, no futuro, não estou conseguindo me conectar com você da maneira que eu gostaria, porque parece que você está sempre voando. E era realmente isso que acontecia. Então, a nossa separação, que foi temporária, me levou à meditação. Que ele falou isso para mim, eu falei: será que isso é verdade? Né? O que eu faço para melhorar isso? Foi aí que eu comecei a meditar. Foi o comecinho do meu despertar, né? Me aprofundei em ensinamentos do Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Dr. Wayne Dyer, Esther Hicks, Dr. Joe Dispenza, e fiquei fascinada, gente, pela sua conexão entre o corpo, a mente, a nossa alma, a energia da cura, né? E como farmacêutica, eu observei como as emoções e a nossa mentalidade afeta, gente, a saúde. Eu via claramente, né, uma pessoa que vinha na farmácia e ficava reclamando com muita dor, muito ressentimento, muita raiva, muita tristeza, muito estresse. Elas eram aquelas que tinham aquela lista de medicamentos intermináveis, né? E aquelas pessoas que tinham mais um coração leve, né, que deixavam ir, perdoavam, né? Eventualmente essas pessoas tinham quase nada de doenças, né? E aquele link, né? Eu via claramente o link entre as emoções, né? Você controlar a ansiedade, o estresse. Quando você consegue, né, manipular isso, você tem uma vida. Você consegue manifestar mais saúde, mais amor, mais abundância. E foi seguindo essa tendência, né, gente, que eu manifestei coisas incríveis na minha vida. Um grande amor, meus filhos, a minha casa, né? Tudo isso que eu comentei com você. Mas tinha algo, gente, que estava faltando. Era uma coisa, até mesmo, né, eu co-criei a Pura Energia Positiva e muitas pessoas conseguiram tantas coisas, mas sempre tinha algumas pessoas que falavam para mim: Van, eu consegui isso, mas tem isso na minha vida que eu não consigo. É um grande amor, eu não sei, eu tenho feito tudo. E eu me questionava, mas por que tem algo, né, que não dá certo? Sempre tem, as pessoas conseguem tudo e tem algo travado. E comigo era a mesma coisa. Tudo tinha algo travado. E eu tentando descobrir, gente, por quê. E sempre foi assim, mas sempre tentando descobrir o porquê, eu não desistia, eu não perdi a minha fé, eu sabia que eu estava no caminho certo, era algo muito intenso, muito verdadeiro, muito profundo. Foi então, né, que eu até deixei a farmácia, né, e comecei a criar por energia positiva, co-cria por energia positiva. Queria ajudar outras pessoas, né? Comecei o podcast, que se tornou, nossa, até isso a gente co-criou, a Pura Energia Positiva me ajudou a co-criar, me deu isso. A gente se tornou em 2020 e 2021, gente, número 1 no Brasil, no Spotify, na área de saúde mental e na área de
espiritualidade. Então, construir um business, né? Um business, né? Mas não foi fácil, gente. Não, não está sendo fácil e está começando a abrir o caminho agora, depois que eu descobri por quê. Eu vou te contar. E agora, gente, que eu descobri o porquê. Gente, é tudo tão claro, é tão claro. Eu precisei, gente, desafiar velhas crenças sobre dinheiro, independência e sucesso. E tudo começou, gente, em 2023, quando eu descobri o Breathwork. Porque tudo na minha vida estava incrível, mas apesar de eu ter tanto sucesso, número 1 no Spotify, o aplicativo, né, não estava tendo as conversões que eu precisava para manter esse business que eu acredito tanto, que é minha vida, que é minha alma, fluindo da maneira que eu gostaria. E era isso que não estava dando certo, mas por quê? A gente foi número 1 no Brasil em 2020, 2021, a gente tem um aplicativo lindo e a gente não está conseguindo converter da maneira que a gente precisa para que isso seja, que tenha sucesso e que seja sustentável, né, gente? E isso me consumia, mas eu meditava. Eu acredito demais nisso, por isso que eu nunca desisti. E foi, gente, em 2023, né, que tudo começou a mudar. Quando eu descobri o que? O Breathwork. Foi uma sessão, gente, incrível, né? E começou com uma sessão, né, em Portugal, que eu liberei muita energia presa, que eu liberei muitas coisas que precisavam ser liberadas e tive muitas visões e insights. E foi em Portugal, né, que foi a minha primeira sessão de breathwork. Depois daquela sessão eu falei, gente, eu quero me tornar uma facilitadora, eu quero que outras pessoas também se liberem dessa energia densa, pesada, que está bloqueando algo. E comecei a me aprofundar no breathwork, né, gente? Então eu tive... E quanto mais eu fazia as minhas próprias sessões de breathwork, quanto mais eu estudava, foi que eu percebi o que estava acontecendo comigo. Eu tinha muitas visões dos meus antepassados, eu tinha muita visão do meu pai. Inclusive, meu pai faleceu, né, em 2024. E foi tudo assim parte desse processo que eu descobri o que estava acontecendo comigo, né? Basicamente, gente, eu consegui, quando você respira, né, fazendo sessões de breathwork, existem inúmeros breathwork, tá, gente? Mas o que a gente usa para esse tipo de trabalho, de liberar energias densas, pesadas, é a respiração usando o Continuous Connected Breath, respiração consciente e conectada. É um método, né, que você usa, respira pela boca e você consegue relaxar o seu corpo de tal maneira que você consegue ganhar acesso a partes do seu subconsciente que contém mensagens lembranças, né, coisas que você viveu e que estava lá que você não lembra, que você não estava lembrando, que você tinha esquecido, né? A nossa mente esquece muitas coisas. Se você for tentar lembrar de muitas coisas, você não vai conseguir lembrar quando você era criança. Mas quando você medita e faz a respiração de breathwork, usando o Continuous Connected Breath, você consegue ganhar acesso a essas memórias. E você vai ganhando acesso às memórias. E é uma jornada, tá, gente? É uma viagem. Não é em uma sessão que tudo vai se resolver, não. É tipo um quebra-cabeça que você vai montando, tá? E eu comecei, gente, a cada sessão de breathwork, eu tinha muita conexão com os meus antepassados. Muita história vinha à tona, né? Foi então... Eu fui fundo, gente, e descobri, né, que eu estava revivendo, gente, a história do meu pai. O meu pai morreu na pobreza, tá, gente? Não vou mentir pra você, eu não sabia da situação dele. Quando eu fui visitar o meu pai, que ele estava doente, eu vi a situação dele. Fiquei muito chocada, muito chocada. Que nós conversávamos por telefone, né? Ele não contava.
não dava para ver exatamente. E quando eu ia para o Brasil, eu o levava para me visitar em Curitiba, na casa da minha mãe ou na casa do meu irmão, mas eu nunca fui visitá-lo, porque com criança era muito longe, ir lá para o Espírito Santo, né, gente? E era muito complicado, então eu levava meu pai aonde eu estava, mas eu nunca fui. Foi quando ele ficou doente que eu vi a situação dele, né? Basicamente, gente, seus sonhos não realizados, né? Ah, ele faleceu, como eu falei, em 2024 e me partiu o coração, né, de ver a situação do meu pai, a miséria que ele estava vivendo e, e todas as crenças que ele estava carregando de muitos anos, de muitos anos, de muitos traumas que ele mesmo tinha e que ele estava passando, né? Que ele passou para mim no curso que eu vou fazer, que se chama Free the Spirit, sobre isso, que é uma, igual eu te falei, uma jornada de descoberta, né? Você vai entender que tudo isso que é geneticamente explicável, que você carrega os traumas dos seus antepassados, porque não começou só com meu pai, começou com os avós, com os pais dos meus pais. Mas enfim, gente, eu vou te explicar certinho como isso é possível através da ciência. Tudo isso é tudo científico, tá, gente? Eu tô fazendo agora um mestrado em saúde mental na Inglaterra, me especializando em trauma, né, dores passadas, ancestralidade, breathwork. Então, ah, quando eu vi, gente, então eu estou usando todo o material científico para essa cura, mas eu consegui identificar que eu estava repetindo, gente, as mesmas coisas que o meu pai estava repetindo. Às vezes eu tinha ideias incríveis sobre energia positiva e chegava um momento que eu parava, que eu bloqueava, que eu me sabotava. Basicamente por quê? Porque durante a separação da minha mãe e do meu pai, teve muita dor, eu presenciei tudo aquilo. E você, quando é criança, né, gente, você sofre muito. E, por exemplo, eu sofria pela minha mãe, sofria pelo meu pai. E o que acontecia é que o meu amor pelo meu pai, eu tentava esconder pelas coisas erradas que ele fez, né, abandonar minha mãe, o fato dele ter batido na minha mãe, mas tudo isso teve um motivo. Hoje eu perdoo porque ele viveu coisas terríveis, traumas terríveis quando ele era criança. Mas enfim, gente, foi eu simplesmente a minha maneira de demonstrar para o meu pai o amor que eu tinha por ele, a minha compaixão que eu tinha por ele, era simplesmente repetir: pai, eu te amo, então eu vou fazer igual a você. No meu subconsciente, gente, eu carregava tudo isso. Então, o meu pai não teve sucesso financeiro, o meu pai teve muitos problemas no subconsciente dele. Eu estava também repetindo: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir igual meu pai, eu não vou conseguir igual meu pai. E eu paralisava. E eu consegui ver tudo isso, gente. Quantas ideias incríveis que eu tive para pôr energia positiva e não consegui finalizar. Eu iniciava. Eu simplesmente entrava naquele modo de congelamento, porque quando você sofre um trauma, você congela, você tem medo de seguir adiante, você fica paralisado. E isso é tudo de trauma. Mas, gente, quando você começa a entender o que aconteceu com você, a fazer aquela viagem, né? E fazer as sessões de breathwork, e ganhar acesso, gente, às memórias que estão no seu subconsciente, você vai começar a encaixar o quebra-cabeça, os pedacinhos do quebra-cabeça, e tudo vai ter mais sentido para você. E você ganha uma luz, gente, é um alívio tão grande. Você sente a energia estagnada, densa, pesada, de baixa vibração saindo do seu corpo. E você se sente tão leve, pronto, gente, para criar o teu destino, a tua vida que você veio para viver. E é isso, gente, que eu quero te convidar para participar agora do curso Free the Spirit, que vai começar, gente, nesse domingo pela primeira vez, às 7:30 da manhã, pelo aplicativo, tá? Você tem que ir lá, assinar o aplicativo, baixar o aplicativo, aí você vai ver ele vai ser nesse formato, tá, gente? As aulas serão ao vivo, 7:30 da manhã. Mas se você por um motivo ou outro não pôde fazer a aula às 7:30 da manhã,
não tem problema. Na terça-feira, mais tardar, às 7 horas da noite, a aula entra. Então, toda semana vai ser uma aula gravada ao vivo que vai entrar alguns dias depois no aplicativo para você ter acesso, tá? E você vai ver, gente, que é muito profundo, tá? É muito profundo. E eu vou te explicar. Deixa eu te contar agora, gente, o que você vai aprender nesse curso, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Espera só um pouquinho. O que você vai aprender, gente? É um curso para quem está pronto para curar, não só a si mesmo, mas também, gente, os ciclos silenciosos que começaram muito antes do seu primeiro suspiro. E vai parar com você, tá? Não significa que você vai passar para os seus filhos. E para mim isso é grandioso demais, gente. Porque eu tô vendo que tudo aquilo que eu tô fazendo, eu tô passando para os meus filhos. Eles vão repetir, eu não quero, acabou. Acaba comigo, acabou comigo. Tá bom, gente? Então, olha, eu sou, quem não sabe, tá? Eu sou especialista em saúde mental, tá? Está em andamento, eu estou cursando o curso na Inglaterra. Facilitadora de breathwork, tá? Com especialização, estou me especializando em trauma, feridas, né? Feridas no nosso ser, ansiedade e ancestralidade, né? Como você sabe, eu fundei a Pura Energia Positiva, número 1, 2020 e 2021 no Spotify, em espiritualidade e saúde mental. Então, gente, eu expliquei, né, como que eu criei esse curso, tá? Mas agora o que é o curso Free in the Spirit e o que você vai aprender? Gente, é uma jornada para quem deseja acessar as camadas mais profundas de si mesmo, transformar padrões herdados. Ou então, gente, você mesmo viveu um trauma tão grande que agora você se impede de viver algo grandioso com medo. A gente vai desbloquear isso também nesse curso, tá? E você vai viver, gente, com mais leveza, com mais presença, com mais verdade e vai se tornar capaz de co-criar uma vida que você sempre sonhou, porque aquele bloqueio você vai desbloquear. Você vai parar de repetir aqueles padrões. Aqui, gente, é a resposta, né? Por que você tentou de tudo, tá? Por que você tentou de tudo, fez de tudo, consegue realizar inúmeras coisas na sua vida e por que tem algo travado? Você vai ver. Eu vou te guiar para você descobrir, gente, da onde veio isso? Seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu tio, do seu primo, né? Será que foi uma outra pessoa que causou algo em você que agora você bloqueia essa área da sua vida, tá? Você será guiado, gente, por um caminho de espiritualidade, de neurociência, psicologia somática e práticas ancestrais de cura, tá bom? As sessões serão de breathwork. Eu começo com uma aula de explicação para você entender o que você vai estar. Eu vou estar guiando você, explicando cientificamente o que existe por detrás, né, desses traumas, por que isso é possível. Quero que você entenda, tá? Então você vai ter sessões de breathwork, respiração consciente conectada, você vai ter rituais de liberação emocional e reconexão ancestral, exercícios de core language approach, exercícios, traduzindo para o português, são exercícios de uma linguagem que você vai descobrir qual a sua linguagem subconsciente que está manifestando sempre as mesmas coisas na sua vida, que está bloqueando a sua vida, tá? E é um curso, gente, que eu fiz esse curso através das minha própria cura, tá? Eu me curei e agora eu quero que você se cure também, que você se liberte. E foram baseados, gente, nos livros, tá? E nos autores incríveis do Dr. Mark Womo, Dr. Peter Levine, que é especialista em trauma também, Conscious Livings, dos doutores, né? Gay Kathleen Hendricks, marido e mulher, O Corpo Guarda as Marcas, do Dr. Bezel van der Kolk,
E também, gente, Breaking the Habit, né, of Yourself, Dr. Joe Dispenza e inúmeros outros livros que eu estudei, que eu usei na minha própria cura, que eu coloquei junto e a gente eu vou estar guiando você para sua própria cura. Gente, eu não sei ainda quantas aulas são, porque a gente vai começar uma jornada e a gente vai indo, vai indo, vai indo. Serão inúmeras aulas, tá? Serão várias aulas, porque, gente, é trabalho contínuo, tá? Você tem que estar se perguntando muitas coisas. Quando você vir para a aula, inclusive, você traz um caderninho. Preciso que você tenha um caderno, que você faça anotações. Eu vou te fazer várias perguntas para você refletir, tá bom? Este curso, gente, é para você que sente no fundo do coração, no seu fundo, tá? Que você precisa ser libertado de algo. Para quem tem uma área que deve ser desbloqueada, né? Seja sucesso financeiro, seja mais amor, mais saúde, mais sucesso, né? Você sente aquele vazio, uma tristeza e não sabe por quê. Para quem vive nos mesmos desafios repetidamente, mas não entende, né? Por que que isso acontece com você, tá bom? Você vai finalmente enxergar a raiz, né? E você vai se libertar. Para quem repete padrões, né? Que é sempre as mesmas coisas. Para você, de repente, que tem problemas com a bebida, né? Para quem, gente, sente que carrega dores que não são suas, por exemplo, aquela tristeza, aquela depressão que você não sabe por quê e você quer se libertar disso. Para quem quer ajudar os filhos, o parceiro, a sua família, tá? Começando pela sua própria cura. Para quem busca autoconhecimento, profundo, real e transformador, para quem deseja entender como a ciência comprova que as emoções e traumas podem ser herdados, para quem quer explorar os efeitos curativos do Breathwork, Respiração Conscious Connected Breath, sobre a luz da neurociência, epigenética e psicologia somática. Para quem busca uma nova relação com seu corpo, suas emoções e a sua ancestralidade. Para quem quer respirar melhor, viver melhor, amar melhor e viver com verdade. Gente, a dor que você sente talvez não seja só sua. Às vezes ela pertence a uma história que precisa ser contada e curada. A história do meu pai que eu tô contando para você e que foi curada. E a sua? Qual é a sua história? Vem descobrir, tá bom? Esse é Mark Wollemark, Dr. Mark Wollemark. Ao inspirar, você cria espaço. Essa é minha. A expirar, você libera o que nunca foi seu. Esse é meu, tá, gente? Vanessa Scott. Trauma, gente, não é o que acontece com você, mas o que acontece dentro de você como resultado do que aconteceu. Dr. Gabor Mate. A cura é possível quando você aprende a ouvir o que o seu corpo vem tentando dizer há anos. Dr. Peter Levine, ele escreveu Walking the Tiger, Andando com o Leão. Awaken, acordando o leão. E é isso que você vai fazer, você vai acordar o tigre, o leão dentro de você. Porque muita energia que está travada ali, gente, que você nem sabe que foi passado para você. Eu vou te mostrar cientificamente como isso é possível, tá? Nós vamos juntos libertar o espírito. O nome do curso, gente, é Freeing the Spirit, liberando o espírito. É mais do que um curso, gente, é um retorno ao seu centro, é uma homenagem à sua linhagem, é uma chance de escrever um novo capítulo com mais consciência, amor e presença. Respire, sinta e libere. Liberando o espírito, gente, começa agora.
agora, essa semana, tá bom? Vem comigo, vai estar no aplicativo da Pura Energia Positiva. Gente, se esse podcast foi inspirador para você, compartilhe com outras pessoas. Se você acha que você vai beneficiar outras pessoas com esse episódio, compartilha. Avalia por energia positiva, isso é muito importante. Me segue aqui, gente, para que você possa receber as notificações toda vez que nós postarmos algo novo, você vai receber uma notificação. Então nos segue aqui, tá bom? E vem comigo, gente. Se você ver ali na descrição do nosso podcast, por energia positiva, tem um link, tá? E no link você vai poder baixar o aplicativo, tá bom, gente? E participar do curso Freeing the Spirit. Você pode, gente, no momento, tá? No momento, você tem que usar pagamento por Pix ou no cartão, tá? Mas logo a gente vai estar mudando, vai ter várias opções de pagamento para você contribuir com o nosso trabalho e para a gente continuar ali ajudando muitas e outras pessoas a se libertarem. Então, vem comigo, namastê, gratidão de todo o meu coração pela sua audiência, por estar aqui comigo e te espero no aplicativo da Pura Energia Positiva. E não se esqueça, gente, nós estamos no Instagram, Vanessa G de Golf, Scott Pep, tá? Também no Facebook, Pura Energia Positiva e no YouTube. Gratidão, gente, de todo o meu coração e te vejo lá.